E, meus caros, para já peço desculpa porque mudei de sítio para que se veja mais facilmente aqui o quadro que está agora à minha direita. Como dizem sempre que não há dinheiro nenhum, que é a sustentabilidade da Segurança Social, de tal modo que nós mesmo que compramos todos os prazos, que é 40 anos de serviço e os 66 e 9 meses de idade este ano, mesmo assim vamos ser penalizados com o tal fator de sustentabilidade, que é cerca de 17%, o que eu acho que é completamente inconstitucional, mas eu não sou constitucionalista. Apesar de dizerem, portanto, que falta muito dinheiro, eu estranho, porque ouço também dizer que só os imigrantes contribuem com 4,15 mil milhões de euros. Contribuíram ano passado. 4,15 mil milhões de euros, eu tinha ouvido um zum que isso era quanto nós precisávamos para que não houvesse prejuízo na Segurança Social. E vamos ver que, afinal de contas, nem precisávamos disso. Aqui têm vocês, do meu lado direito, os saldos dos últimos anos da Segurança Social, dos últimos 5 anos. E como podem ver aqui em baixo, em 2025, o saldo foi de 6.732 milhões de euros. Mas não é prejuízo, é positivo, é lucro, é superávit. Quer dizer, a Segurança Social, o ano passado, teve um lucro, vamos dizer assim, teve um resultado positivo de 6.732 milhões de euros. Não é 6 milhões. Eu sei que vocês não são jornalistas e sabem bem a diferença entre 6 milhões e 6 mil milhões. 6 mil milhões é 1000 vezes mais do que 6 milhões. Podem explicar isso aos vossos colegas, se tiverem algum que seja jornalista, porque eles não sabem. Para eles, 6 mil euros, 6 milhões de euros ou 6 mil milhões de euros é tudo a mesma coisa. Mas 6.732 milhões é mais do que a maioria dos nossos ministérios gastam. Tirando os maiores, o da educação e o da saúde. Mas vamos ver então o que é que aconteceu nos anos anteriores. Em 2024, o saldo foi na mesma positivo. Um bocadinho menor, mas positivo na mesma. 5.595 milhões de euros. Positivo ano passado e positivo há 2 anos. Então e há 3 anos? Há 3 anos o saldo foi positivo também. Então e há 4, em 2022, 3 mil milhões de euros, positivo. Então e há 5, em 2021, ainda na Covid, positivo, embora só 640 milhões de euros. Ou seja, nos últimos 5 anos, visto as coisas agora de forma crescente, de trás para a frente, o saldo da Segurança Social foi sempre positivo e foi sendo sempre crescente. É que não tem diminuído, tem aumentado. Ninguém vos diz isto. Portanto, em 2021, 640 milhões apenas. Em 2022, 3 mil milhões. Portanto, subiu quase para o quíntuplo. Em 2023, 5 mil e quase 5.500 milhões. Em 2024, 5 mil quase 600 milhões, portanto 5.600 milhões, e o ano passado, em 2025, 6.732 milhões, um saldo de mais de 1.200 milhões, aproximadamente 1.200 milhões. Percebem isto? Cada ano que está a passar, nós temos um saldo superior e crescente na Segurança Social. Portanto, é mentira que a Segurança Social esteja em colapso. Portanto, é mentira que tenha que haver um fator de sustentabilidade que nos tenham que roubar 17% à nossa pensão, porque, alegadamente, não há dinheiro na Segurança Social para o futuro. Aqui se mostra que é ao contrário. Cada vez há mais dinheiro na Segurança Social. Porque é que eles não dizem isto? É que eu não sei. Mas pode vir o mentígrafo que está aqui a prova. Não fui eu que escrevi isto. Ok? Isto são números oficiais. A inteligência artificial vai buscar os números oficiais. Não é nada disto inventado. Então eu digo assim, bem, isto de aumentar tanto pode ter uma explicação. Pode. Que são os imigrantes. Os imigrantes disse que o ano passado eles contribuíram com 4,15 mil milhões de euros. Mais de 4 mil milhões de euros. Bom, mas eu sei que essas contas não estão bem feitas. Porque os imigrantes em si, eles só
contribuem com 11% do seu salário. E o seu salário é o salário mínimo ou menos, como nós sabemos. E já não falo naquelas dezenas ou centenas de milhares que estão a trabalhar ao negro. Ou seja, esses não descontam nada. Bola. Recebem dinheiro por baixo da mesa. Bom, não estamos a falar desses. Também não estamos a falar dos 2 milhões e tal de imigrantes, porque descontar, só descontam pouco mais de 500 mil. Nem sei se chegará a 500 mil, porque também já ninguém diz. Porque o próprio INE já não apresenta números. Percebeu que desde 2023 e 2022 os números que estavam a apresentar eram errados e deixou de apresentar números. Também podem confirmar isso. Então, é tudo estimativas. Um organismo faz uma estimativa, outro organismo faz outra. Não podemos saber, não podemos decidir qual dos dois organismos é que está correto. E eu tenho a certeza que nenhum dos 2, ou 3, ou 4, os que apresentarem, nenhum deles está correto. Por isto mesmo, porque nem o próprio INE sabe ao certo nem quantos imigrantes cá estão, nem quantos estão a trabalhar, nem quanto ganham e nem quanto descontam. Isto são apenas estimativas. Mas o imigrante desconta tanto como o português, não desconta mais. Desconta 11%. Agora, a empresa para quem o imigrante trabalha, desconta 23,75%. Mas não desconta isso por ele ser imigrante. Desconta isso por ter um trabalhador. Pode ser imigrante ou pode ser português. Pode ser o que quiser. Desconta sempre 23,75%. Portanto, não é intelectualmente honesto que se diga que os imigrantes descontam 4,115 mil milhões de euros, porque então também tem que dizer que os portugueses descontam quantas vezes isso? Muito mais, não é? Ora, isso está aqui explicado. Está aqui explicado também baixo. Eu vou passar o quadro para cima. Sistema previdencial. A maior parte do excedente provém do sistema previdencial, pensões e contribuições, que registrou um excedente de 5.840 milhões em 2024. E também há o Fundo de Estabilização. O excedente permite reforçar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que em 2024 superou os 35 mil milhões de euros. Quer dizer, há um fundo, há dinheiro no cofre, há dinheiro guardado, no valor de 35 mil milhões de euros, que está guardado para o caso de haver uma quebra um ano ou outra e ser preciso meter a mão no cofre e retirar dinheiro no caso de um ano ou outro, que não é o que está a acontecer, ser necessário ir buscar algum dinheiro para poder pagar as pensões por inteiro. Que não é o que está a acontecer. O que está a acontecer é exatamente o contrário. Cada vez há mais excedentes. Ok? Pronto. Então eu perguntei a seguir qual a contribuição que os imigrantes trazem à Segurança Social, mas apenas os 11% que efetivamente descontam. Tal como os portugueses. Os imigrantes não são menos, mas não são mais do que os portugueses. Se nós descontamos 11%, que é o que fica na nossa carreira contributiva, são os 11% que nós descontamos, não são os 23,75% que a empresa que nos dá emprego, o nosso patrão, desconta também. Não é isso que entra na nossa carreira distributiva. Antes fosse. Não, é só os 11% que nós descontamos. Então, eu quero saber quanto é que os imigrantes descontam, mas apenas os 11% que os portugueses também descontam. Só que eles não nos dizem isso. Eles dizem o seguinte: em 2025, os imigrantes contribuíram com mais de 4,15, lá está, mil milhões de euros para a Segurança Social. Mas não são os imigrantes. Querem ver? Este valor refere-se ao total das contribuições geradas pelo trabalho dos cidadãos estrangeiros, imigrantes, não é? Que inclui a cota de 11% do trabalhador, portanto, o trabalhador só paga 11%, mais a TSU paga pelas empresas, que é 23,75%. Eles não me dão só os 11% que os imigrantes descontam, dão os 11% mais os 23,75% que a empresa paga, quer ele seja imigrante, quer ele seja português, paga por qualquer funcionário. Então aqui está a evolução das contribuições. O contributo dos imigrantes tem crescido de forma acentuada nos últimos anos. Em 2025, estimativa, 4,15 mil milhões de euros. Mas é os imigrantes mais as empresas. Atenção que as empresas pagam quase o triplo do que paga o imigrante. Em 2024, 3.645 milhões de euros. Em 2023, 2.800 milhões de euros. Em 2022, 1.800 milhões de euros. Em 2021,
1.445 milhões de euros. Visto de trás para a frente, as contribuições dos imigrantes, mais das empresas que pagam o triplo do que paga o imigrante, têm crescido também sempre. 2021, 1.445, 2022, 1.861, mais, 2023, 2.800 milhões, mais, 2024, 3.645, mais ainda, e 2025, o ano passado, ainda é só estimativa, 4.150 milhões de euros. Portanto, 4.150 milhões de euros, imigrantes mais empresas. Se voltarmos atrás, vamos ver que, ao contrário do que nos dizem, nós nem precisávamos dos imigrantes para manter a segurança social sustentável. Porque o saldo positivo, vocês estão a ver aqui em cima, o saldo positivo é deste lado, da segurança social, o ano passado, foi de 6.732. Foi muito maior do que aquilo que os imigrantes e as empresas dos imigrantes contribuíram. Portanto, se não houvesse imigrantes, não contribuíam com nada, e as empresas também não contribuíam com nada, partindo do princípio que as empresas não empregavam ninguém, o que é absurdo. A empresa tem que ter funcionários, seja imigrante, seja português, tem que ter funcionários, senão fecha. Não há empresas que não tenham funcionários, portanto logo aí temos uma grande mentira, uma grande aldrabice que a comunistação social não se cansa de enfatizar, que é dizer, se não houvesse imigrantes, o país parava. As empresas iam ao charco. Não, se não houvesse imigrantes, tinham que trabalhar os portugueses. Muitos deles estão em casa a receber o subsídio de desemprego, mais as prestações sociais, mais o RSI, mais a comida que lhe vão levar a casa, as IPSS com aquelas carrinhas brancas, que agora levam-nos lá em cima ao segundo, ao terceiro e ao quarto andar, que é porque parece mal eles virem cá em baixo buscar as carrinhas. Parece mal socialmente, coitadinhos. Então vão as desgraçadas que conduzem as carrinhas, param e estacionam mal, que muitas vezes não há sido para estacionar, para depois subirem as escadas até ao terceiro andar para levarem a comidinha aos senhores que estão em casa a ver a televisão, chinelos calçados, enquanto nós e elas, as coitadas, trabalham para lhes levar a comida à casa. Para além da comida, tem a renda muito subsidiada, tem a eletricidade subsidiada, tem o gás subsidiado, tem tudo subsidiado. E não precisam trabalhar, estão em casa. Ora, se não houvesse imigrantes, muitos destes teriam que trabalhar, porque ninguém lhes levava aquilo a casa. Estão a perceber? Ou seja, isto é um sistema pernicioso em Portugal. O que se acarinha é aquele que não trabalha. Ventura está farto de dizer isto e tem razão. Quanto menos se trabalhar, mais benesse se tem. Qualquer dia não sei o que é preciso. Não sei se as senhoras das IPSS lá vão a casa dar banho aos meninos com 40 e com 50 anos que nunca trabalharam. Não é? Se calhar é preciso alguém que vá dar banho, porque eles com 50 anos já estão muito cansados, já deviam era ter a reforma de não terem feito nada na vida, nunca, de nunca terem tido um emprego na vida. Começam com os subsídios, com os RSIs, depois vão para a comidinha, depois vão para a renda da casa subsidiada, depois vão para o gás, vão para a luz, é tudo subsidiado. E quando se aumentam as reformas, como é sempre para os mais pobrezinhos, eles são os primeiros a receber as reformas e aquelas benesses que o Monte Verde costuma dar no final do ano. São sempre eles os primeiros a receber. E, se precisarem de creches para os filhos, lá está, entram em primeiro lugar, porque, coitados, são pobres. Não fazem nada, têm tudo de borla e continuam pobres. Porque querem, não é? Porque não falta trabalho. Não me venham com desemprego. Atenção, até há poucos anos havia desemprego. Hoje, qualquer pessoa que queira trabalhar tem mais de 50 a dar-lhe trabalho. Só que eles não querem. Não querem porque pouco mais ganham, ou se calhar até ganham menos. Deixam de levar comida à casa, deixam de ter o subsídio da renda, da água, da luz e, portanto, do gás. Vale mais não trabalhar. E é por isso que eles não trabalham. Os imigrantes, como ainda não têm nada disso, mas é uma questão de tempo, que eles já aprenderam como é que se fazem as coisas, ao fim de 2, 3 anos de trabalho, aprendem e fazem como aos outros. Fico em casa, tenho uma data de filhos, preciso de abono de família, água, luz, comida, gás, tudo isso. E vão ter que ter direito a isso também, porque já trabalharam 2 anos, não é? E não é preciso 2 anos, basta 1 ano em 2. Em 2 anos, se trabalhar em 1, já tem direito ao subsídio de desemprego. Portanto, meus caros, é isto. Grandes mitos e grandes mentiras.
Primeiro, a Segurança Social tem um superávit, tem um excedente que é muito maior do que aquilo que os imigrantes, mais as empresas dos imigrantes, contribuem. Recordando, está aqui 6.732 milhões de lucro, de superávit, de excesso o ano passado, enquanto que os imigrantes e as suas empresas, que, como digo, contribuem o triplo dos imigrantes, só contribuíram com 4,15. Ora, 4,15, meus caros, assim de cabeça, para 6,7, para utilizarmos o mesmo tipo de unidades, 6,7 menos 4,2 dá 2,5. Mesmo assim, tínhamos um excedente de 2.500 milhões de euros para a Segurança Social, mesmo sem imigrante nenhum a trabalhar. E isto não vos dizem. Mas pior é que se não trabalhassem os imigrantes, como disse há pouco, teriam que trabalhar muitos portugueses no lugar deles. E aí a economia ganharia bastante mais, porque os imigrantes também enviam dinheiro lá para fora. São divisas que não ficam cá. Algumas têm que cá ficar, outras eles estão cá a trabalhar para enviarem dinheiro para as suas famílias. Também não sei que dinheiro é que eles enviam para as famílias deles. Mas pronto, partindo do princípio que as famílias lá, que vivem o mês inteiro com 100 euros e às vezes com menos, acredito que eles consigam mandar 100 euros. Mas os portugueses não mandavam nada para lado nenhum. Ficava cá o dinheiro todo a rolar e a criar riqueza a ser gasto no comércio, na indústria e nos serviços. Ok? E quando chegar à altura dos imigrantes começarem a receber as reformas, como é que é? Quem é que as vai pagar? Outros imigrantes. Porque, entretanto, os portugueses já foram, não é? Terão que ser outros imigrantes ou então os nossos filhos, que não são imigrantes, que vão pagar a reforma deles. Isso também ninguém vos diz, pois não? Essa parte da história também ninguém vos conta. Só vos contam o era uma vez. Não contam a parte final do viveram felizes para sempre, porque neste caso eu acho que ninguém vai viver feliz para sempre. Fiquem com estes números, meus caros. A Segurança Social tem um excedente brutal de 6.732 milhões de euros, tem tido nos últimos anos um excedente que é cada vez maior até este ano, e agora eu pergunto a todos os comentecos, opinecos, jornalecos, badamecos, pergunto porque é que a idade da reforma tem que continuar a aumentar? É para haver cada vez mais lucro no Estado? Está aqui a prova. Cada vez a Segurança Social tem mais dinheiro no seu fundo e cada vez tem mais lucro, mais excedente. Então porquê é que a idade da reforma continua a aumentar? Escrevam o vosso comentário se conseguirem. Um grande abraço e até à próxima.